Esse programa é um oferecimento Fantapunk. Aventura, amor, vapor e magia. Olá, criativos! Certamente você já ouviu falar em Gondor, em Mordor, Moria e Lórien. Ah, claro, né? E já ouviu falar também no Condado dos Hobbits. Mas será que você já ouviu falar nos principados de Almorim, Elmeyer, Elmória, Ilha do Galeão, Cardeales, Guaratiba, Sepitiba, Campo Verde, Antares, Ubangu e Rio Azul? Este último mais conhecido como a Cidade Maravilhosa? O Reino de Cari, ou melhor falando, a Federação dos Principados do Reino de Cari, é uma evolução daquela ilha de Arcádia que eu criei quando inventei o Arcanjo em 1984. Pô, tem tempo pra caramba, né? E o Reino de Cari começou também sendo uma ilha. Claro que era diferente daquela Arcádia antiga, mas era uma ilha e tal. E depois eu resolvi, quando eu criei o continente Raio Brasil, eu resolvi incluir, obviamente, o Reino de Cari ali e ficou sendo referente, né, correspondente ao município do Rio de Janeiro. Ele já teve uns espaços um pouco maiores, um pouco menores, mas enfim, agora, mas já de muito tempo para cá, a definição é que realmente o Reino de Cari ocupa o município do Rio de Janeiro. E ele é uma micronação. Muito bem, embora ele seja um país único, ele já foi duas nações diferentes. A primeira era a região sul desse território, que era o Reino de Ambaí. E só depois é que o Reino de Cari foi fundado. Só que, com o passar do tempo, o Reino de Cari foi ganhando muita importância, inclusive devido à atuação da Fundação Monte Cristo, e aí, depois de vários acordos, formou-se um único reino, juntando a parte de Cari e a parte de Ambaí e mantendo-se o nome Reino de Cari. E podem ter certeza, isso deu muita confusão, porque os ambaienses não concordavam com o nome que os cariocas queriam botar. Mas o poder político naquela época estava bem na mão dos cariocas, né? E a Fundação Monte Cristo influenciou muito isso. Só que ocorreram vários revés ao longo dos séculos e acabou que por várias e várias vezes príncipes do oeste, ou seja, os principados que antigamente faziam parte do Reino de Ambaí, começaram a subir ao trono, serem cães e influenciar bastante a política a favor do seu próprio pedaço do território. Como eu já disse em outros vídeos, o mapa do Reino de Cari está sendo atualizado. Eu já fiz umas 15 versões, aliás, mais de 15 versões, e agora eu peguei um mapa do final do século XIX, início do século XX, para trabalhar o relevo, né, e a malha urbana que tinha naquela época, e estou criando em cima dele. E está ficando bem interessante, bem divertido. Eu quero ver se até o final de 2022 esse mapa está prontinho para eu começar a usar algumas traquinagens que eu estou inventando. A Federação de Principados do Reino de Cari é dividida em duas grandes partes. A mais antiga, como eu falei antes, ela foi organizada no ano de 1200, e ela é composta pelos chamados Principados do Oeste, enquanto que a segunda, que tem alguns meses a menos, né, ela é mais nova só alguns meses, é denominada como Principados do Pacto Federativo da Guanabara. Os Principados do Oeste são governados por famílias nobres da etnia Ambaí e contam com 4 unidades federativas: os Principados de Campo Verde, Antares, Guaratiba e Ubangu. É muito comum o pessoal incluir a cidadela de Sepitiba nessa lista. No entanto, esta região é um protetorado Moai-Ogre do Reino de Marajó, lá do norte do continente, que está sob a tutela administrativa da Fundação Monte Cristo. E podem ter certeza que isso sempre desagradou aos hobbits ambaienses, que durante muito tempo mantiveram aquela região como uma nação que foi batizada como Reino de Nova Ambaí e depois Reino de Ambaí. Já os principados do Pacto Federativo da Guanabara são Rio Azul, Almorim, Elmeyer, Elmória, Ilha do Galeão e Cardeales. Esses principados são governados por hobbits da etnia Cari, que, como eu falei antes, dá nome ao reino. E em todos eles existe um príncipe regente que pertence à família nobre, que dá nome ao principado.
à exceção da Ilha do Galeão, porque ela passou a ser ocupada por plebeus e piratas que compuseram a frota fugitiva do Cataclismo e que negociaram com os poucos índios que ali viviam a ocupação de parte daquele território. Vamos falar agora sobre algumas peculiaridades do Reino de Cari. Cardiales, o principado atualmente sob o controle de Aziz Mudral, também conhecido como Príncipe Cantor, fez parte originalmente do Principado de El Moria, entre os anos 1200 e 1333, quando então as suas terras foram divididas para serem doadas ao primeiro Khan de Cari, que também se chamava Aziz Mudral, como forma de recompensá-lo. E por quê? Porque ele salvou a vida de milhares de pessoas, tirando elas da zona do Cataclismo e levando até o continente Raio Brasil, e é o lugar que se transformaria no Reino de Cari, né? E também foi dado para ele para garantir que tanto ele quanto a sua descendência possuíssem seu próprio território. Então ele seria um príncipe maior, além de ser um Khan. Só que o primeiro Aziz Mudral desposou uma elfa Nindá. Era a Condessa Judiante. E, como eles eram de raças diferentes, acabaram não tendo filhos. E após a morte do Khan e da Canesa, essas terras voltaram à posse do príncipe de Elmória, sob a promessa de que elas seriam devolvidas a Aziz quando e se ele renascesse naquele reino, o que só foi acontecer em 1811, quando o jovem Aziz Mudral, um herói da guerra contra os caóticos, foi aclamado como príncipe maior e recebeu as terras de Cardiales para se tornar o seu regente. Vejam só, a Ilha do Galeão demorou alguns séculos até ser reconhecida como um principado pelos demais príncipes maiores. Até então, ela era mantida tipo um protetorado do Principado de Rio Azul, e essa mudança só veio a ocorrer por conta da pressão exercida por Denis Pepin, o segundo conde de Monte Cristo, para evitar a invasão daquelas terras pelos zambaienses, que desejavam se intrometer na dinâmica comercial das águas da Baía de Guanabara. Pepin criou então um pacto entre a Ilha do Galeão e Goia, também conhecida como as terras da Fundação Monte Cristo. E Goia é um vasto território que separa o Reino de Cari do Arquiducado de Vresna, do Reino da Montanha Trovejante e do Reino de Niterói, que originalmente pertencia aos índios da Confederação Tamoio. Além disso, ele ofereceu a proteção da Tropa dos Mosqueteiros de Cari e da Tropa dos Mosqueteiros de Goia, que estavam ambos sob o controle da Fundação Monte Cristo, e isso ajudou a sepultar os interesses gananciosos dos príncipes do Oeste. O Principado de Rio Azul, também conhecido como a Cidade Maravilhosa, foi durante a maior parte do tempo uma região neutra, que era chamada de As Terras do Khan, embora ela não pertencesse oficialmente ao soberano do Reino de Cari. Era uma espécie de região federal dentro da qual encontrava-se o Distrito Federal da Cidade do Castelo, que era a capital de todo o Reino de Cari. No entanto, como quase sempre ele foi muito mal administrado, o Principado de Rio Azul era extremamente dependente dos alimentos vindos dos Principados do Oeste, que acabaram forçando acordos comerciais que dificultavam a comercialização com outras regiões ou países. A floresta de Chantala, em torno da qual se ergue o Reino de Cari, já foi um território à parte, e ele era controlado por índios da Confederação Tamoio devido à sua grande importância para a manutenção do equilíbrio ecológico e mágico da região. Porém, ela acabou sendo entregue aos hobbits cariocas e depois foi anexada ao Principado de Rio Azul, garantindo assim a sua neutralidade no tocante a aumentar o poder territorial de algum principado e evitando, claro, os protestos dos zambaienses. Nessa floresta encontra-se uma réplica em tamanho natural da Torre Eiffel, que existe em Versailles, a capital do Império de Perpignan. A torre foi construída à mão de Henrico Espada, o terceiro conde de Monte Cristo, que era sócio oculto de Gustave Eiffel e desejava ter a torre original para ser um mirante, só que na Ilha do Dragão, e depois decidiu que a reposicionaria no maciço do Sumaré em Chantala. Só que isso aí só se tornou possível muitos anos depois, sob a égide de Edmond Dantès, o quarto conde de Monte Cristo, que se tornou príncipe de Rio Azul. Após a guerra de 1811 contra as forças caóticas que invadiram a cidade do castelo e que bombardearam também parte do Principado de Almorim, o Principado de Rio Azul deixou de ser neutro e tornou-se propriedade de Edmond Dantès, o quarto conde de Monte Cristo, que usou uma fração diminuta da sua fortuna para comprar os títulos da dívida
do Reino de Cari com os banqueiros vitorianos, impondo assim aos demais príncipes daquela federação a sua ascensão ao trono do Principado, além de mais uma série de exigências, dentre elas, transferir a capital do Reino de Cari para a Ilha do Dragão, uma região que pertencia à Fundação Monte Cristo, mas que se encontrava sob intervenção do governo carioca há mais de um século. Outra exigência que Dante fez foi ter o completo domínio das suas terras para poder construir nelas a cidade que Gabriel de Monte Cristo havia visualizado durante um ritual mágico no castelo Ancor e que Denis Pepin havia projetado, tendo sido construída por Henrico Espada e depois foi montada por Edmond Dante, maravilhando não só a população carioca, como de várias outras partes do mundo conhecido. Outra modificação que Dante fez foi anexar o Condado de Mary Grace ao Principado de Rio Azul, atendendo a um desejo do próprio Gabriel de Monte Cristo, que recebeu aquelas terras até então tidas como assombradas dos príncipes de Almorim e de Almeia, que compartilhavam aquele território entre si. E falando no meu querido Condado de Mary Grace, a frase que inicia muitas histórias de Ludovico Bombarda fazem alusão justamente àquele local, e também à fábrica de chocolates que Henrico Espada construiu às margens de um pequeno lago, chamado Lago do Craig, que alguns chamam de Lago Encantado. Bombarda passou então a usar essa forma de iniciar suas histórias para espicaçar o então cão Fafnir II, que detestava aquele local e se referia a ele como sendo um lugarzinho no meio do nada. As águas da Baía de Guanabara são doces, por causa das duas muralhas oceânicas que guardam a entrada do local. Ao que tudo indica, o construtor das muralhas fez uma pavimentação, olha só, do fundo da baía, com pedras brancas e azuladas, que passaram a conferir uma tonalidade clara e límpida às suas águas, resultando no batismo do Principado, que os recém-chegados acreditavam ser a foz de um rio. Todos os castelos que cediam os governos dos Principados já existiam há séculos. Estavam todos desocupados, mas já estavam todos ali. Aparentemente, eles foram construídos pelos moais que viveram naquela região, mas ninguém tem muita certeza disso. Dentre os mais famosos castelos estão o Castelo Ancor, que foi a antiga sede do governo, e está localizado no Principado de Rio Azul, em cima do Morro do Castelo. Aliás, o Morro do Castelo tem esse nome justamente por isso. Outro castelo famoso é o Castelo de Almorim, localizado no Principado de mesmo nome, e também o Palácio Mourisco, que se tornou a residência oficial do príncipe Aziz Modral no Principado de Rio Azul. E falando em residência, a residência oficial do Conde de Monte Cristo, Edmond Dante, fica na cidade de Chantalarte, localizada em parte do maciço do Sumaré, que pertence, como vocês sabem, à floresta de Chantala. Ela também é uma cidade bucólica e aprazível, e ali existem, olha gente, centenas de ateliês artísticos. E esse pessoal se radicou por lá, já tem bastante tempo, por conta da criação da Escola de Artes Visuais de Cari, que muitos anos depois veio a se chamar Escola de Belas Artes. Em Chantalarte também está sediada a Venerável Ordem Aventureira da Legião Combatente do Arcanjo, localizada no Castelo Valente, que também é a residência oficial do comandante Arcanjo Arcádia. A fábrica Grande Esfinge, o maior ícone da Revolução Industrial Carioca, fica no primeiro distrito do Condado de Mary Grace, que também é conhecido como Encantada. Essa fábrica já teve diferentes finalidades ao longo dos séculos, tendo sido uma fábrica de munição e armamentos, que inclusive deu àquela região durante muito tempo o apelido de Arsenal. Depois ela foi, vejam só, uma fábrica de fósforos, depois uma fábrica de vidro, até se tornar a potência industrial da atualidade. Só para vocês terem uma ideia, na Grande Esfinge foram produzidas, dentre outras maravilhas, os primeiros telégrafos, os trens a vapor, os dispositivos radiofônicos, o telefone, o computador analógico movido a vapor e as adastras, que são armaduras de combate movidas a vapor, e a magia. A cervejaria Baronesa, cujos produtos são apreciados em várias partes do mundo conhecido, também está sediada no Condado de Mary Grace, no distrito do Sampaio, ali pertinho da Vila das Margaridas. Uma das regiões turísticas mais conhecidas do Reino de Cari atende pelo nome de Zona Sul.
e ela se refere às regiões da Baía de Guanabara que são mais próximas da Pedra do Dragão e também às praias oceânicas e regiões adjacentes. A Zona Sul faz parte da Riviera Carioca, que engloba os principados de Cardeales, Rio Azul, Almorim e Almeia, ocupando as regiões próximas das praias, seja as oceânicas ou as da Baía de Guanabara. E para encerrar essa lista, diante da Ponta do Caju, que faz parte da cidade imperial, encontra-se a Veneza Carioca, um espaço urbano que foi inspirado na sua similar arcadiana do Arquiducado de Lilliput. Ainda existe muita coisa para falar sobre o Reino de Cari, mas eu vou fazendo isso nos próximos vídeos. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais do meu mundo de faz de conta. Agora é hora de voltar para o mundo real. Todo mundo a bordo do meu foguete. Vamos botar ele na piscina de novo. Até a próxima e um beijo do anjo.